Olá pessoal, nós estamos aqui para fazer a última aula do crime culposo, que está previsto lá no artigo 18 do Código Penal. E a redação é a seguinte, ó: disse o crime, inciso 2, culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. O conceito desses 3 itens aqui e muitas outras coisas está na nossa primeira aula de crime culposo. É muito importante que você assista ela também. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos responder algumas perguntas sobre a culpa, que vai complementar o nosso estudo. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual a regra do Código Penal? Crime culposo ou doloso? Eu já comentei isso com vocês, mas é muito importante a gente frisar. Isso está previsto lá no parágrafo único desse artigo 18 do Código Penal. E a redação dele é essa aqui, ó: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Essa primeira parte aqui, ó, salvo os casos expressos em lei, ele deixa o crime culposo como exceção e a regra é o crime doloso. Então, como regra, o nosso Código Penal, ele adota o crime doloso. Eu já falei isso para vocês. Um exemplo, o dano. No dano não há previsão de dano culposo, somente de dano doloso. Então, não há dano culposo, porque tem que estar expresso em lei, independente se for no Código Penal ou se for numa lei extravagante, numa lei excepcional. Previu um crime, tem que prever se ele é ou não culposo, porque se não falar nada, o crime só é respondido a título de dolo e nunca de culpa. Essa é a primeira perguntinha aqui que nós vamos fazer hoje. A segunda é a seguinte: é possível a compensação de culpas? Vamos falar sobre compensação de culpas. O que vocês acham? É possível compensar a culpa aqui no Código Penal? A resposta para essa indagação é não. Não é possível haver a compensação de culpa. Os 2 agentes irão responder pelo delito culposo. O que confunde muita gente é que no Código Civil, lá no artigo 368, há uma previsão que fala o seguinte, ó: se 2 pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as 2 obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Aqui a compensação ela ocorre no direito civil, mas e para o direito penal? Existe essa compensação de culpa? Vamos ver um exemplo para ficar bem fácil para vocês. 2 agentes, cada qual na direção do seu veículo automotor, de forma imprudente, colidem seus veículos. Nesse acidente, somente os agentes, motoristas condutores dos veículos, saíram levemente feridos. Qual que é a pergunta aqui? É a seguinte: será que nesse caso vai haver possibilidade de compensação de culpa, deixando a lei penal de punir em virtude disso os agentes que se envolveram aqui nesse acidente? A resposta eu já falei para vocês, ela é negativa. Não se admite compensação de culpa no direito penal. Nesse caso que eu acabei de dar para vocês, nesse exemplo que eu acabei de passar para vocês, os 2 agentes serão réu e vítima de 2 processos, porque eles agiram com culpa. Então, o direito penal não pode excluir, não pode haver compensação de culpa. E essa pergunta nos leva a uma outra pergunta, que é a seguinte: é possível a concorrência de culpas? Olha que diferença, não é compensar uma culpa com a culpa do outro, é concorrer para o crime, quando a vítima concorre para o crime. É possível haver essa concorrência de culpa? Sim, é possível, mas ela vai ser analisada onde? Lá na fase do artigo 59 do Código Penal, ou seja, na aplicação da pena. Quando o juiz for aplicar a pena, ele vai levar em conta a culpa aqui da vítima. Nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, os 2 agentes agiram com culpa. Então, o que vai acontecer? Lá no artigo 59, fala que o juiz vai olhar se a vítima concorreu para o crime. Então, pode ser que a pena do agente fique no mínimo ou fique menor por conta do quê? Por conta da vítima ter concorrido para o crime. Nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, se os 2 agiram de forma imprudente, os 2 ocasionaram o crime. Então, vai ficar mesmo para o juiz analisar essa questão lá na aplicação da pena. Então, se perguntarem para vocês se é possível a concorrência de culpa, é possível sim, e a vítima, no caso, se concorreu para o delito, ela vai ser levada em conta na aplicação do artigo 59. Uma outra questão que surge da concorrência é se fala assim: e se a culpa for exclusiva da vítima? Pessoal, se a culpa for exclusiva da vítima, subentende-se que ela sozinha deu causa ao resultado. Então, ela não seria, pro direito penal, uma vítima aqui. Entraria naquela ocasião da fatalidade. Eu estou dirigindo o meu carro de maneira prudente, de maneira correta, e alguém pula na frente do meu carro, ou seja, a vítima teve a culpa exclusiva dela, sozinha. Se eu não tenho culpa nenhuma, é muito simples, não há crime. Ocorreu ali, foi uma fatalidade, a culpa foi exclusiva da vítima.
Só para deixar bem clara essa questão para vocês. A próxima perguntinha aqui sobre esse tema é: existe a culpa presumida? Eu posso fazer uma presunção de culpa? E aí, pessoal, pode ou não pode? Na verdade, eu não posso fazer a presunção de culpa. Por quê? Porque culpa, e eu falei isso para vocês na aula passada, é um tipo aberto. Não há uma previsão no código que fala a culpa ocorre por isso, isso, aquilo. Não há previsão de um crime assim. Normalmente, a redação do artigo utiliza a seguinte expressão, ó: seu crime é culposo. Por exemplo, seu crime de homicídio é culposo, seu crime de lesão é culposo. Então, o juiz ele vai ter que complementar esse ato. Por isso que é um tipo aberto, que nem eu falei para vocês na aula passada. Então, por isso, não é possível presumir culpa. Primeiro, o juiz vai ter que ver se ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia. A culpa presumida, ela vai ser igualzinha o direito penal do autor. Ou seja, você vai ter uma presunção em penal. Em direito penal não se pode presumir culpa. Deixar isso bem claro para vocês que isso pode ser uma pegadinha na hora da sua prova. A última questão que eu quero passar com vocês é se é possível haver a tentativa em crime culposo. Responde aí. Muito cuidado agora, hein? Qual que é a resposta? Sim ou não? Dá para ter tentativa em crime culposo? Vamos lembrar que, em regra, não é possível tentativa em crime culposo. Por quê? Porque o iter criminis, a gente já estudou iter criminis, só existe nos crimes dolosos. Só quando há dolo, vontade, é que eu posso falar de iter criminis. E se eu não tenho iter criminis, eu não posso ter tentativa. Então, essa pergunta aqui, ela é em regra não. Olha, essa frase, ela é muito importante para vocês entenderem. Não se pode cogitar, não se pode preparar e não se pode executar um crime culposo. O crime culposo, ele acontece por causa do quê? Imprudência, negligência ou imperícia. E isso aqui não tem como eu armar, não tem como eu planejar, não tem como eu preparar. Somente se for um crime doloso. Então, não existe tentativa em crime culposo. Vocês já viram que aqui embaixo tem uma observaçãozinha que fala de uma exceção. Qual que é a exceção? Culpa imprópria. Culpa imprópria, pessoal, eu vou estudar um pouquinho mais à frente com vocês, quando chegar no artigo 20. Mas eu vou tentar dar uma passada bem rápida sobre essa questão da culpa imprópria, para que vocês possam entender quando que pode haver tentativa em crime culposo. É uma exceção única, tá? Culpa imprópria. Ela ocorre nas hipóteses das discriminantes putativas, que estão lá no parágrafo 1º do artigo 20. Eu já falei para vocês delas. Em que o agente, em virtude de um erro evitável pelas circunstâncias, dá causa dolosamente a um resultado, mas responde como se tivesse praticado um crime culposo. Calma lá, vamos devagar aqui para que vocês possam entender certinho o que seria essa situação da culpa imprópria. Eu vou ler para vocês o parágrafo 1º do artigo 20. Ele fala o seguinte: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. O que é essa tal da discriminante putativa? É quando o sujeito imagina que ele está numa situação que ele não está. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. Ó, eu tenho dois agentes, o A e o B. O A está sentado dentro de um bar e ele visualiza o B que ele sequer conhecia fora desse bar. Esse B entra com uma cara toda embarrada, emburrado, ele entra dando visível mostra de que ele está super nervoso e vai em direção ao A. O A, achando que vai ser agredido, ele saca do seu revólver e atira contra B, causando a morte dele. Só que o B não ia fazer nada, ele estava só caminhando para o banheiro desse bar, muito apertado, por isso que ele estava com essa cara de bravo. O que acontece com o A aqui? Eu tenho uma situação em que o A imaginou que ele ia ser agredido. Então, eu tenho uma discriminante putativa. O que é o putativo? É uma situação imaginária. Ele imaginou que ele estaria em legítima defesa. A pergunta que a gente tem que fazer aqui é a seguinte: esse agente, o A, era previsível ou imprevisível? Era evitável ou inevitável esse erro dele? Será que nessa situação, de fato, ele poderia ter errado dessa forma? Era inevitável esse erro dele? Não. Me parece que é um erro evitável. É uma situação evitável. Daria para ele esperar mais um tempo para ver se ele seria agredido ou não. Então, por ser esse erro evitável, lá no finalzinho do parágrafo 1º do artigo 20, ele fala o seguinte, ó: não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Ou seja, pessoal,
Quando eu acho que eu deveria estar em legítima defesa e eu não estou, é uma discriminante putativa, e esse meu erro, ele deveria ser evitado, ele poderia ser evitado, não é uma situação em que eu errei e que ninguém na minha situação imaginaria que aquilo ali pudesse acontecer, é um erro evitável, existe a culpa imprópria. Por causa de uma política criminal, é uma situação dolosa, eu estou agindo com a vontade de matar o sujeito, mas por política criminal, a lei manda eu punir aquilo como culpa. Então, a culpa imprópria, que também é chamada de culpa por assimilação, por extensão ou por equiparação, ocorre quando a gente, embora tendo agido com dolo, nos casos desse erro vencível aqui, desse erro evitável, nas discriminantes putativas que eu acabei de falar para vocês, só vai responder por crime culposo. Como é uma atitude dolosa e ele vai responder a título de culpa, a doutrina ela vislumbra a possibilidade da tentativa nesse caso. Porque a conduta ela é, em princípio, dolosa. O agente quer matar, achando que está acobertado por uma legítima defesa, por exemplo, mas não está. Como a lei manda que, nesse caso, sendo um erro evitável, ele responda por culpa, existe aqui a possibilidade de tentativa. Porque vai que ele não consegue matar o sujeito, por exemplo. Ele vai responder por uma tentativa de homicídio culposo. Tentativa de homicídio culposo. Porque a culpa ela é imprópria, ela vem desse artigo 20, parágrafo 1º. Não precisa ficar de cabelo em pé, porque as discriminantes putativas a gente vai ver com muito mais calma, dando muito mais exemplos para vocês. É só uma pincelada para você entender essa perguntinha que ela é bem capciosa. Ó. Há tentativa em crime culposo? Em regra, não. Porém, na culpa imprópria, a doutrina admite a possibilidade de tentativa nos crimes culposos quando se trata de culpa imprópria. Respondeu assim, tua questão está perfeita, não tenho o que falar dela. Vamos agora então à questão comentada, a questão que eu escolhi aqui para tratar com vocês sobre culpa. A questão vem lá da Magistratura do Trabalho, ano de 2009, para vocês poderem ver que não é só nos casos de magistratura normal que a gente tem perguntas sobre penal. Na Magistratura do Trabalho também cai penal, processo lá de 2009 do TRT da 3ª Região. Eu vou deixar aqui para vocês, não vou responder agora, a gente vai responder isso na próxima aulinha, mas só vamos ler para a gente entender qual é a pergunta, para vocês já poderem ir raciocinando qual é a resposta dela. José, estudante do curso de pós-graduação em Direito, estava dirigindo um automóvel por uma estrada, quando percebeu à sua direita um ciclista. Apesar de ter verificado a possibilidade de ocorrência de atropelamento, José não reduz a velocidade e pensou, existe risco de atropelamento, mas sou muito hábil no volante e não haverá acidente. Na hipótese de vir a ocorrer o acidente, José poderia ter agido com dolo eventual, com dolo direto, com culpa consciente, com culpa inconsciente ou em legítima defesa. Pausa o vídeo, responde a questão e depois você confere ela nas questões comentadas. Eu vou deixar aqui no final para vocês o link, nesse botão de questões comentadas aqui vai ter o link com a resposta dessa questão, analisando ela nos pormenores. Pessoal, lembra de seguir lá no Twitter, no @desenhadireito, não é desenhando, é desenha direito. Lembra de seguir o Twitter se você tem o Twitter, porque toda vez que uma aula fica pronta, ela é postada diretamente lá no Twitter. É o primeiro canal que sai a aulinha pronta, porque o próprio YouTube já manda automaticamente lá para o Twitter. Então, assim que a aula estiver online, já sai no nosso Twitter. Então, se vocês quiserem seguir, fiquem à vontade para seguir, retweetar, favoritar os tweets lá do Desenhando Direito, que é muito bom pra gente. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. E como eu sempre faço com vocês, vou deixar o link do Penal é Legal. Quem não conhece, compensa dar uma passada lá. É o canal do professor Marlon Ricardo, ele é muito legal. E aqui embaixo, as outras 3 aulinhas para vocês. Aulinhas que eu dou dica aqui, que às vezes você pode gostar e assistir aqui do nosso canal Desenhando Direito. Para a aula anterior, clica no botão esquerdo. Para a próxima aula, quando estiver disponível, é só clicar aqui no botão direito da página. Pessoal, muito obrigado. Não esquece de novo de curtir e compartilhar isso, de adicionar lá no Twitter, porque é muito importante para nós que o canal cresça e que possa ter muito mais gente. Muito obrigado aqui pela atenção até o momento e até a próxima aula.